mas mais uma vez, né, isso é uma questão circunstancial. A gente não consegue dizer que isso foi feito. A gente não consegue dizer que essa foi a causa do vírus ter surgido. Então, eu não nego que isso aconteceu, realmente existem essas evidências aí. O Anthony Fauci não é uma pessoa com um histórico 100% limpo, mas a gente não consegue comprovar que o vírus foi um salto laboratorial. Essa é uma das hipóteses mais fracas dentro do relatório da OMS, beleza? E outra coisa também, eu acho que o discurso, essas ideias, elas acabam criando uma teoria da conspiração. Porque como a gente não tem como comprovar nada, a gente tem que se apoiar em evidências circunstanciais. Pô, mas se a Não gente tem está como... acertando artigo acadêmico aqui, o artigo acadêmico é conspiratório, o professor Richard Bright, porque você fala uma questão circunstancial, não tem como provar. O senador John Ronson, ou Ron Johnson, perdão, ele levou 9.000 páginas mostrando essa documentação toda lá. E mesmo assim, diante de uma calhamaço de evidências científicas, o Anthony Fauci continua descartando aquilo tudo e ficando em silêncio. A gente tem que entender, e aí é mais a minha parte, para além das ciências biológicas, mas das ciências humanas, que a OMS, o relatório da OMS, até como você falou que a pesquisa independente também é de grande valor, a OMS tem uma série de conflitos de interesse, ela tem patrocínios de grandes instituições farmacêuticas, ela tem patrocínio de nações, tanto a nação americana naquela época patrocinava e a nação chinesa também. Então, a gente não pode também dar um selo de infalibilidade papal para um relatório da OMS, que é uma instituição que também tem os seus vieses, a gente poderia assim dizer. E eu acho desnecessário, dentro da forma como a gente está falando, você levantar essa hipótese de teoria da conspiração, porque isso funciona mais como uma censura ao discurso que é divergente com a opinião comum, do que um incentivo à pesquisa acadêmica aberta, porque todo mundo que falava qualquer coisa diferente era taxado de negacionista, era taxado de anti-ciência. Nobéis de medicina e biologia foram taxados disso. Então, eu fiquei um pouquinho triste você vir com essa história de teoria da conspiração. Se a gente estivesse falando aqui de é certo que o vírus ele veio do laboratório, que eu não falei de jeito nenhum, mas também não é certo que ele não veio do laboratório. Mas eu acho que não precisava entrar nesse mérito, Lucas. Não, assim, é claro, você faz o que você quiser. Daniel, mas vamos lá. a teoria da conspiração, aí entra a minha parte, né? Que eu sou analista geopolítico também especializado em operação psicológica, trabalhei no Exército. Teoria da conspiração é uma teoria da conspiração. O conceito de teoria da conspiração foi criado na Comissão Church em 1974 no Senado americano para tentar descredibilizar todo mundo que dizia que o Lee Harvey Oswald não tinha matado Kennedy. Então, para silenciar e censurar todo mundo que falava o contrário, eles falavam, você é um teórico da conspiração. E o mais estranho disso tudo é que no dia 18 de outubro de 2019, lá nos Estados Unidos, a Universidade Johns Hopkins, junto com a Fundação Bill e Melinda Gates, eles fizeram um exercício de simulação de pandemia chamado Evento 201, e nesse exercício... Peraí. A gente vai chegar nesse ponto, porque isso é mais uma coisa que as pessoas usam como argumento para poder apontar que a gente já sabia. Eu não concluí, eu não estou falando isso. Dessa forma. Eu não estou falando isso. Você disse que você está botando palavras na minha boca. Não, eu não estou falando isso. Você ficou triste com o que eu falei. Eu não estou falando isso. Agora, vamos nos fatos. Pode seguir. Vamos nos fatos. Não, porque senão a gente perde o fio da meada aqui. Não, fatos. Eu queria só falar fatos. sobre teorias da conspiração. Mas você está falando... Pode falar à vontade. Você vai não, fatos. Não, só fato agora. Quer ver um fato? Aconteceu um evento chamado Evento 201, patrocinado pela Fundação Bill e Melinda Gates e Johns Hopkins, com mais de 300 especialistas em saúde do mundo. Eu acho que não tem nenhum problema nisso. Isso não é argumento de teoria da conspiração. Você está partindo de conclusões que não estou chegando. Não, isso eu não falei fato. Que isso é argumento de teoria da conspiração. Não, mas você falou, pô, para que você vai falar isso? Mas Lucas, qual é a teoria da conspiração, então? Bom, a ideia de que o fato do governo americano estar financiando experimentos de ganho de função ajudados, apoiados pela equipe do Anthony Fauci lá na China, e toda essa narrativa, ela acaba se tornando uma teoria da conspiração, porque a gente não tem como provar nenhum dessas coisas. Mano, é o que eu tô fazendo isso aqui, teria sido a causa... Mas em que momento isso foi cravado aqui?
É esse ponto que a gente está falando. Em nenhum momento foi cravado. A gente está falando de hipóteses. Tanto você quanto a gente. Eu sei, Vilela. Mas vamos lá. O que a gente tem Lembra aquela hora que aqui? você falou, deixa eu Eu não concluir? consigo falar, pô. Não. Lembra aquela hora que você falou, deixa eu concluir? Você falou isso, não falou? Isso é fato? Você falou, não falou? Deixa eu só concluir isso aqui. Você não falou isso alguns minutos atrás? O que eu falei que é fato? Não. Você usou essa expressão. Deixa eu só concluir essa ideia. Você não usou essa expressão? Sim ou não? Se você falar não, eu paro de falar. Pode concluir sua ideia. Não, usei mesmo. Você usou essa expressão? Eu te interrompi. Você usou essa expressão? Usou? Sim ou não? Depende pra quê. Usei. Sim, usou a expressão, sim ou não? Você usou essa expressão? Usei. Deixa eu terminar só Isso esse ponto. É fato. Então eu vou pedir licença para você só para eu terminar esse ponto, porque eu acho que você está tirando conclusão sem esperar eu falar por que eu citei o evento 201. É porque eu tenho que anotar, porque você fez uma longa expressão aí, que senão eu vou esquecer o ponto. Não vai esquecer não, é simples. Não, pode anotar. É super simples. Quando você me interrompeu, faltava acho que 3 palavras para eu concluir o raciocínio. No evento 201, os participantes norte-americanos e chineses estavam dentro da simulação que eles estavam fazendo num evento científico, não é um evento conspiratório, eles já estavam simulando a necessidade de censurar discursos online que fossem a favor da ideia de que o vírus teria saído do laboratório. Isso é evidência de alguma coisa? Não. Isso é evidência só de que eles estavam já prevendo essa necessidade. O que eu acho só uma coisa disso. Estranho. Só isso, concluí. Vamos lá, Lucas. Tudo bem, eu vou de trás para frente. Sobre essa questão da censura que tem sido feita, para que servem esses experimentos, essas reuniões, né, de avaliação de potencial pandêmico? Servem para a gente testar respostas e simular cenários de como que seria cada cenário. Quando você fala que vai censurar a resposta, você está testando uma resposta. Isso não foi feito. Isso a gente tem que lembrar que isso não foi feito. Então, esses experimentos, doença X, Bill e Melinda Gates financiando experimentos de doença da próxima pandemia, tudo isso foi feito num cenário hipotético. E você, sim, eu não acho errado você censurar dentro de um experimento para ver qual que seria a resposta pública disso. Então, o experimento ele é controlado. Agora me diz que momento que censuraram a opinião pública, censuraram alguma opinião de algum especialista falando da pandemia. Me diz, porque eu vejo várias questões levando para o lado político, né, de que dizer, não tenho liberdade de expressão, eu não posso falar da vacina, eu não posso falar de não sei o quê. E, na verdade, o problema é que as pessoas falavam contra a evidência e como comunicadores, né, você é jornalista, o Vilela trabalha com comunicação há muitos anos, a gente sabe que dependendo do que a gente fala, as pessoas interpretam algo diferente da realidade, porque cada um tem o seu próprio background. Então a gente tem que ter muito cuidado ao levantar hipóteses como se fossem fatos. Então hipóteses são apenas hipóteses. Tudo isso que a gente levantou aqui são apenas hipóteses. De qual é a explicação para o vírus ter surgido. E esses questionamentos que o Senado americano faz para o Anthony Fauci e tal, beleza, são questionamentos válidos, tem que ser explicado mesmo. O fato dele ter ficado calado é outra história. Ele tem o direito dele lá, assim como vários ficaram calados na CPI da Covid. Então a gente tem esse ponto, né, de que nós estamos levantando hipóteses que não foram comprovadas. Por que eu quis trazer essa questão como uma teoria da conspiração, Daniel? Pelo fato de como você constrói a narrativa, né, e traz os fatos, você pode olhar nos comentários aí da live após que o pessoal está falando. Ô Lucas, desculpa só uma coisa. Cara, comentário de live só tem maluco e os caras estão tentando tirar vocês do sério. Não leia isso porque é só gente zoando. Assim, não leva a sério. Não é para levar a sério. Não, tudo bem, tô acostumado. Eu trabalho então, você sabe como é a internet, a gente não leva a sério. Mas é porque a gente coloca é como se a gente estivesse fazendo um debate aqui. Eu não tô debatendo. Não, eu acho que o ponto central, Lucas, é o seguinte, é que só deixar bem claro. É que em nenhum momento aqui, nem você, nem o Daniel, e eu tô ouvindo atentamente os dois, cravaram nada. Todo mundo tá falando de hipóteses. Aí quando você fala que
o que ele falou, eu nem entendi que você falou isso do Daniel. Você falou que isso pode virar teoria da conspiração. Parece que o que ele falou é teoria da conspiração. Mas eu entendo seu ponto. Pode ser que alguém pegue isso e daí a gente não tem controle de alguém pegar isso e transformar em outra coisa, entendeu? É que pareceu isso e ele quis só explicar. Eu pelo menos, estou tentando entender os dois lados. Eu acho que houve só um erro de comunicação. Mas completa se eu entendi errado. Pelo menos isso. Não, é isso mesmo. A gente tem que tomar cuidado com como a gente constrói o argumento. E aí a gente volta lá no caso do Bill Gates lá. Sim. Porque dependendo de como a gente comunica, a gente não pode comunicar tudo. A gente tem que comunicar estrategicamente, porque dependendo da forma como você fala, você convence alguém que entendeu errado de que aquilo não funciona, de que aquilo é uma mentira e tal. Sobre o Richard Albright, né? Ele é um dos nomes mais famosos hoje que defendem a origem do coronavírus como um lab leak. De fato. E ele é um professor respeitado, não é um charlatão. Ele traz informações, se eu não me engano, ele tem até um livro, né, que ele escreveu sobre isso. Eu não cheguei a ler o livro. E eu lembro que da época da pandemia eu cheguei a consultar muita coisa, entender, mas eu parei por aí. Eu não consigo dizer o que é real e o que não é, mediante as informações que nós temos. E diante disso a gente sabe que vira uma guerra de narrativas, entendeu? Então eu, como um cético, como um crítico e como alguém que lê artigos científicos e tenta entender, a gente tenta se basear naquilo que tem. Então, quando a gente traz, por exemplo, a China não é confiável, aí nós estamos partindo de uma outra premissa que eu não consigo avaliar. Eu não sei se os dados que eu estou avaliando são reais, mas eu também não sei se os dados que a outra parte diz são reais, entendeu? E isso que tem que ser explicado com muito cuidado. Só que, diante de tudo que está acontecendo, vira uma guerra de narrativa.